Imagine caminhar por uma praia paradisíaca, mergulhar em águas cristalinas ou simplesmente atravessar uma floresta e descobrir que ao seu redor vivem algumas das criaturas mais perigosas e assustadoras do planeta. A Austrália é famosa por suas paisagens incríveis, mas também por abrigar animais que parecem ter saído diretamente de um filme de terror. E o mais impressionante é que muitos deles podem matar um ser humano em questão de minutos. Hoje você vai conhecer os 5 animais mais assustadores da Austrália, e o último deles é tão estranho que parece impossível existir na vida real. Localizada na Oceania, entre os oceanos Índico e Pacífico, a Austrália possui desertos gigantescos, florestas tropicais, praias intermináveis e recifes de coral que atraem milhões de turistas todos os anos. Mas esse isolamento geográfico criou algo único. Durante milhões de anos, diversas espécies evoluíram sem quase nenhum contato com o resto do mundo. O resultado? Animais extremamente diferentes, estranhos e muitas vezes mortais. Prepare-se porque alguns deles são tão assustadores que até os próprios australianos evitam chegar perto. E a primeira criatura da lista já é suficiente para fazer qualquer pessoa pensar 2 vezes antes de entrar no mar. Em quinto lugar, a água-viva-caixa. Nas águas quentes do norte da Austrália, especialmente próximo ao estado de Queensland, vive uma criatura praticamente invisível. A água-viva-caixa. Seu corpo transparente faz com que ela seja quase impossível de enxergar na água. Mas o verdadeiro terror está em seus tentáculos. Eles podem alcançar vários metros de comprimento e estão cobertos por milhões de células venenosas. Quando uma pessoa encosta neles, o veneno é liberado instantaneamente. A dor é tão intensa que muitas vítimas descrevem como uma sensação de fogo atravessando o corpo. Em casos graves, o coração pode parar em poucos minutos. O mais assustador é que ela não parece perigosa. Enquanto tubarões causam medo à distância, essa criatura simplesmente desaparece na água até o momento do ataque. E isso fica ainda mais assustador quando descobrimos que uma única água-viva possui veneno suficiente para matar dezenas de pessoas. Mas por mais assustadora que ela seja, o próximo animal consegue causar medo até mesmo fora da água. Em quarto lugar, a aranha de funil. Na costa leste da Austrália, principalmente nas regiões próximas a Sydney, vive uma das aranhas mais temidas do planeta. A aranha de funil. Ela recebe esse nome por causa da teia em formato de túnel que constrói no solo. Mas o problema não é a teia. É o veneno. Considerado um dos mais poderosos entre todas as aranhas conhecidas. Diferente da maioria das espécies, ela não foge facilmente quando se sente ameaçada. Pelo contrário, ela pode levantar as patas dianteiras e avançar em direção ao invasor. Imagine abrir a porta da garagem ou colocar um sapato e encontrar uma dessas criaturas escondida. E isso acontece com frequência. Após chuvas fortes, muitas aranhas de funil acabam entrando em casas em busca de abrigo. Os machos são ainda mais perigosos porque costumam vagar grandes distâncias durante a época de reprodução. Só que existe um detalhe que quase ninguém conhece. Essa aranha consegue sobreviver dentro da água por várias horas. Ou seja, nenhuma piscina é garantia de segurança. Mas o próximo animal é tão agressivo que muitos especialistas o consideram mais perigoso do que grandes predadores. Em terceiro lugar, casuar. À primeira vista, ele parece apenas uma ave exótica. Mas não se deixe enganar. O casuar é frequentemente chamado de dinossauro moderno. Encontrado nas florestas tropicais do Nordeste australiano, esse animal pode atingir quase 2 metros de altura. Suas pernas são incrivelmente musculosas. E cada pé possui uma garra afiada que lembra uma adaga. Quando ameaçado, o casuar pode correr a velocidades impressionantes e atacar com chutes extremamente violentos. Alguns desses golpes são capazes de causar ferimentos graves. Visualmente, ele parece uma mistura de avestruz, ema e velociraptor. Sua cabeça azul brilhante e o enorme capacete ósseo no topo do crânio tornam sua aparência ainda mais assustadora. Mas o mais impressionante ainda estava por vir. Ao contrário de muitos animais perigosos, o casuar vive escondido em florestas densas. Você pode estar caminhando por uma trilha e nem perceber que um deles está observando você entre a vegetação. E quando falamos em emboscadas, o próximo animal é um verdadeiro mestre. Em segundo lugar, crocodilo de água salgada. No norte da Austrália vive o maior réptil do planeta. O crocodilo de água salgada. Alguns indivíduos ultrapassam 6 metros de comprimento. Isso é praticamente o tamanho de um ônibus pequeno.
Esses gigantes habitam rios, manguezais, pântanos e até regiões costeiras. Eles conseguem permanecer imóveis por horas, sem fazer o menor movimento, esperando o momento perfeito para atacar. E quando atacam, tudo acontece em questão de segundos. A vítima mal tem tempo de reagir. Sua mordida está entre as mais poderosas já registradas na natureza. Mas o que realmente assusta é sua inteligência como predador. Eles estudam padrões, observam pontos de passagem, esperam pacientemente. Muitas vezes ficam escondidos com apenas os olhos e as narinas visíveis acima da água. Para quem está olhando de longe, parece apenas um tronco flutuando. Até que o tronco resolve atacar. Mas mesmo esse gigante impressionante não ocupa o primeiro lugar. Porque existe uma criatura australiana que consegue ser ainda mais aterrorizante. Em primeiro lugar, Taipan do interior. No coração árido da Austrália, longe das grandes cidades, vive a cobra considerada a mais venenosa do mundo. A Taipan do interior. Ela habita regiões secas e remotas do interior australiano, onde as temperaturas podem ser extremamente elevadas durante o dia. Seu veneno é tão poderoso que uma única mordida possui potencial para matar dezenas de pessoas. E o mais assustador é a velocidade com que ela ataca. Diferente de muitas serpentes, ela pode desferir várias mordidas em sequência, cada uma injetando uma quantidade enorme de toxinas. Essas substâncias atacam o sistema nervoso, os músculos e a circulação sanguínea ao mesmo tempo. Mas existe algo curioso. Apesar de possuir um veneno absurdamente letal, ela raramente entra em contato com seres humanos. Por viver em áreas isoladas, muitos australianos passam a vida inteira sem ver uma. Mesmo assim, especialistas a consideram uma das criaturas mais perigosas já descobertas. E isso faz dela a rainha do terror australiano.